Uma das demonstrações mais eloquentes de que a justiça brasileira está falida reside em confissão pública que o juiz Sérgio Moro acaba de fazer, dando conta de que mentiu para o Supremo Tribunal Federal no que diz respeito a uma das investigações que ele conduz. Em março de 2016, o juiz Sérgio Moro grampeou uma conversa entre o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma, e na qual ela, então presidente da República, dizia ao Lula que estaria enviando o documento de sua posse como ministro-chefe da Casa Civil que ela estava nomeando, e esse telefonema ele foi gravado em um dos telefones dos advogados do Lula. Na verdade, pessoal, o que acontecia ali é que havia várias ilegalidades sendo cometidas pelo juiz. Primeiramente, ele grampeou o telefone de um dos advogados do Lula, o compadre dele, Roberto Teixeira. Além disso, ele grampeou a presidente Dilma Rousseff, à época presidente Dilma Rousseff. Por fim, pouco depois, algumas semanas depois da condução coercitiva ilegal do Lula, o Moro divulga um áudio, publicamente divulga, coloca na mídia, na Globo, etc., um áudio dizendo, mostrando conversa entre a presidente da República e o ex-presidente Lula. Em qualquer lugar do mundo que um presidente da República fosse grampeado por um juiz, por um delegado, seja lá por quem for, acarretaria prisão do autor do grampo. Mas o pior de tudo isso é que, além de Moro não ter sido punido até hoje, ele agora se dá ao desfrute de confessar publicamente que fez de caso pensado o vazamento e diz ainda, tripudia sobre o STF, dizendo que não se arrepende de ter cometido essa ilegalidade. Isso, porém, contrasta com o que ele disse à época, quando foi duramente criticado pelo então relator da Lava Jato, o ex-ministro do STF, Teori Zavascki. Em nota, Moro pede desculpas ao STF por divulgar conversa de Lula e Dilma. O Moro admitiu, no dia 29 de março de 2016, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, que lamentava e pedia escusas, ou seja, desculpas, por ter autorizado a divulgação de escutas telefônicas entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma. Ao ministro Teori Zavascki, o Moro disse que não teve intenção de provocar polêmicas, conflitos ou constrangimentos. Não se entende como é que o Moro não queria provocar fatos políticos nem constrangimentos se ele divulgou uma fala privada da presidente da República, de caso pensado, e ainda fez isso após a validade do grampo. Já havia terminado o prazo para o grampo ser feito e ele manteve o grampo e ainda por cima divulgou para o país inteiro aquilo que continha naquele grampo. Dizia o Moro na nota: diante da controvérsia decorrente do levantamento do sigilo e da decisão de Vossa Excelência, ministro Teori Zavascki, compreendo que o entendimento então adotado possa ser considerado incorreto, ou mesmo sendo correto, possa ter trazido polêmicas e constrangimentos desnecessários. Jamais foi intenção deste julgador, ao proferir a aludida decisão de 16 de março, provocar tais efeitos. E por ele solicito, desde logo, respeitosas escusas a este egrégio Supremo Tribunal Federal. No último dia 27, em São Paulo, o Moro disse que não se arrepende de ter divulgado em 2016 o áudio da conversa entre a então presidente Dilma e o ex-presidente Lula, que acabava de ser nomeado para o cargo de ministro da Casa Civil. Disse o Moro: não me arrependo de forma nenhuma
embora tenha ficado consternado com a celeuma. Matéria da jornalista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo naquele mês dava conta que não só Moro, mas vários outros ministros daquela corte estavam incomodados com a atitude de Moro de grampear a presidente da República, de grampear advogados e, por fim, de divulgar tudo aquilo em uma verdadeira tempestade de ilegalidades. Na matéria, Mônica Bergamo dizia: o ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no STF, tem feito críticas ao juiz Sérgio Moro com outros colegas. O comportamento do juiz em alguns episódios tem merecido ressalvas também de outros magistrados. Além de Marco Aurélio Mello, que condenou a condução coercitiva de Lula, a ministra Carmen Lúcia, de forma mais moderada, também já opinou que tal medida só seria cabível em investigados já intimados. Dois outros ministros, segundo a Mônica Bergamo, dizem que o uso dos grampos autorizados por Moro e Lula aparentemente não seguiu rigidamente as regras. A lei de interceptações telefônicas diz que todo e qualquer diálogo de um investigado que não contenha indício de crime deve ser destruído por determinação judicial. A medida deve seguir à risca o que diz a ordem judicial, já que a quebra do sigilo está prevista exclusivamente para a investigação de crimes e não para devassar a intimidade do investigado. O Moro divulgou até mesmo o diálogo da ex-esposa, a falecida esposa do Lula, com seus filhos, Fábio, xingando os panelaços. Um dos ministros que opinaram sobre o grampo, com a coluna da Mônica Bergamo, afirma que ao interceptar a conversa com Dilma Rousseff, que tem foro privilegiado, Moro deveria ter enviado conteúdo ao STF sob sigilo para que a corte então examinasse se houve tentativa de obstrução da justiça. O magistrado se apossa do sigilo para investigar e não para fazer divulgação ou qualquer ato político, afirma esse ministro que falou com a coluna da Mônica Bergamo. Na época, os ministros consideraram, inclusive publicamente, que essa atitude do Sérgio Moro pode, lá na frente, quando o caso chegar ao STF, ensejar a nulidade de todo o processo no qual foram usadas essas gravações ilegais e foram divulgados os áudios contendo a voz da então presidente da República. Mas o que acontece é que, como se vê na matéria que a Mônica Bergamo publicou naquela época, hoje, à luz do que diz o Moro, de que não se arrependeu, de que faria tudo de novo, isso significa o quê? Ele deveria ter, veja só, ele deveria ter pedido autorização ao STF, ele deveria ter enviado os grampos ao STF para que decidisse o que fazer, se abria processo, se não abria processo. Ele passou por cima de todo mundo, o Sérgio Moro passou por cima do STF, passou por cima da lei, grampeou sem autorização judicial, divulgou tudo e nada aconteceu. Nada, absolutamente nada aconteceu. Agora eu pergunto a você, se um juiz comete todas essas infrações, o que se faz num caso desse? Existe uma instituição criada para controlar o comportamento dos juízes, que é o Conselho Nacional de Justiça. Eu mesmo já fiz uma representação ao Conselho Nacional de Justiça contra o Sérgio Moro, porque ele prendeu ilegalmente e sem provas uma pessoa, uma mulher, uma pessoa inocente. Ela não era a acusada que ele procurava, mas assim mesmo ele prendeu, a mulher foi exposta na televisão, saiu no Jornal Nacional algemada, e depois ele descobriu que confundiu a mulher com outra pessoa. Então eu representei ao Conselho Nacional de Justiça, e essa inclusive foi a causa, essa representação que eu fiz ao CNJ contra o Moro, por abuso de poder, foi a causa de ele me perseguir como ele me perseguiu. Pois é, pessoal, eu vou falar aqui bem sinceramente. Eu estou disposto a representar novamente ao Conselho Nacional de Justiça contra o Sérgio Moro por ter confessado publicamente que mentiu para o STF e que faria tudo de novo. Então, um juiz de primeira instância, ele pode desafiar o STF, desafiar a lei, fica tudo por isso mesmo? Eu penso
penso mesmo em representar de novo, e ele que se quiser que venha para cima de mim de novo. É meu direito, é nosso direito como cidadãos brasileiros usar um instrumento como o CNJ, que é justamente uma corregedoria da magistratura. Eu termino esse vídeo agradecendo a atenção, pedindo para que você se inscreva no nosso canal e deixe a sua curtida no nosso vídeo. Muito obrigado.